Almas queridas e irmãs, que o amor, a bondade, as bênçãos e a misericórdia divina possam toldar todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer essa casa que bondosamente nos ofereceu essa oportunidade, nos permitindo que nós aqui adentrássemos para que esse trabalho fosse realizado. Obviamente, meus irmãos, nós também não estamos congratulando com as suas enfermidades, mas queremos agradecê-los também por vocês terem vindo, nos dar a honra, o privilégio e a felicidade de servi-los em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para nós vocês são importantíssimos. Vocês, meus irmãos, representam uma dádiva divina, são presentes de Deus. Porque vocês são a razão pela qual nós nos encontramos aqui. Mas aqui viemos em cumprimento da determinação e os desígnios de Jesus. Porque a doutrina espírita não fere os princípios cristãos. E nós bem sabemos que quando o nosso divino e amado Mestre veio à Terra, na sua trajetória de luz, bondade, sabedoria, poder, humildade, renúncia, abnegação, a fim de trazer a palavra do reino de Deus, ele utilizou-se também dos seus poderes curadores em toda a sua plenitude. Curou doenças de todas as espécies, enfermidade de todas as matizes, ressuscitou mortos, limpou leprosos, deu vista cego, ergueu paralíticos e curou muito com problemas espirituais. E além de curar, ele ainda determinou: ide e curai, colocai as mãos sobre os enfermos e os curem. Essa foi a ordem de Jesus. Obviamente, meus irmãos, ele disse isso em tese, porque meus irmãos vão de convir que não somos nós que vamos curá-los. Nós não somos nenhum taumaturgo. E se nós curássemos alguém, seria um paradoxo. Esse trabalho vai realizar-se porque existe um intercâmbio entre os dois mundos. Nós somos mero instrumento nesse elo, muito insignificante, medíocre e imperfeito. Mas como Deus não prescinde do homem para ajudar o homem, tem que ter um intermediário. Mas os tratamentos espirituais, meus irmãos, sempre existiram. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre socorreu os seus filhos através do mundo maior. Certa vez, chegou um centurião romano para o Cristo. O centurião era um oficial do exército romano e disse: mestre, o meu serviçal, o meu criado está enfermo e sente muitas dores. O Cristo disse: pois eu vou lá curá-lo. E ele disse: eu não sou digno de 500 na minha casa, mas diga uma só palavra que ele será curado. Porque eu também tenho soldados sob meu comando. Eu falo: vai, vai. Falo: volta, volta. Então, meus irmãos, inclusive Jesus falou assim: nunca vi tamanha fé em Israel. Aquele centurião tinha mais fé do que os seus próprios discípulos. E esse trabalho vai ser realizado pela espiritualidade maior, mas sobre a proteção, sobre a égide, sobre as benesses de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os apóstolos do Cristo curavam, inclusive Judas. Dizem que até a sombra de Pedro curava. Quando João Evangelista foi para Efésios com Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, eles continuaram a pregar a palavra do reino de Deus. E Maria de Nazaré foi uma médium curadora maravilhosa. Ela que socorria e amparava toda aquela população daquela região. Naquele tempo praticamente não existia medicina, todas as enfermidades matavam. Ela era a esperança daquela gente. Ela, com seu amor, sua bondade, sua doçura, acolhia aquelas criaturas com tanto carinho, com tanta abnegação, com tanta paciência, com tanta bondade. E levou tanta felicidade àqueles corações em dor e em lágrimas. Até os soldados romanos recorriam à Nossa Mãe Santíssima. Chegavam lá com os pés sangrando. Maria de Nazaré lavava os pés daqueles soldados e os curava.
Porque Maria de Nazaré, meus irmãos, foi um anjo que se fez mulher para receber o Cristo. Porque o Cristo foi o Espírito mais sublime, mais grandioso, mais magnânimo, mais evoluído que desceu no nosso planeta. Jesus é uma estrela de primeira grandeza. Ele veio de outras galáxias. Como ele mesmo nos disse, antes que a Terra fosse, eu já era. Deduz que o nosso planeta tenha 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele governa a Terra perante Deus. Nós, por exemplo, espíritas, acreditamos num Deus que é todo amor, toda bondade, toda justiça, toda sabedoria, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas nós não aceitamos um Deus que criou penas eternas para os seus filhos. Isso é denegrir a imagem do nosso Pai. Isso é macular a bondade divina. Veja só, meus irmãos, Deus nos criou e depois nos condena. Que Deus é este? Deus não faz isso para com seus filhos. Deus é amor. Obviamente, como nós somos espíritos de muitas vidas, de muitos românticos, estamos na Terra há milênios, com múltiplas reencarnações, e vemos cometemos muitos erros. Trazemos um pretérito delituoso. E o que nós plantamos, nós temos que colher. Nós temos que ressarcir os nossos débitos. Porque o Cristo falou assim, nós não sairíamos daqui enquanto não pagássemos o último centilo, o último tostão, é da lei. Tem as passagens bíblicas, um de Cristo diz, vós sois deuses, quer dizer, nós somos uma partícula divina. E como Deus é eterno, nós também o somos. Outra diz, sede perfeito, como meu Pai é perfeito, que nós somos espíritos em evolução. Um dia nós seremos espíritos puros. Talvez daqui uns 30, 50, 80, 100 mil anos. Mas nós somos imortais. E para chegarmos até lá, qual é a estrada, qual é o caminho? O Cristo também nos disse qual seria. Tem uma passagem bíblica que diz, vindes benditos do meu Pai, possuirdes o reino que para vós está preparado desde o princípio. Quem são esses privilegiados? Por acaso são os espíritas, os evangélicos, os católicos, os budistas, os hinduístas, os maometanos, os judeus? Ele não disse nada disso. Ele disse, pois eu tinha sede e me deste de beber. Eu tinha fome e me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e encarcerado e foste me visitar. Eu estava no relento e me deste abrigo. E eles dirão, Senhor, mas quando nós fizemos para você? Quando fizeram os mais humildes filhos do meu Pai. Isso é, meus irmãos. A moeda que nos leva a Deus chama-se amor e caridade. Porque o Cristo curou a muitos, mas não curou a todos. E nós nos questionamos, mas por quê? Pois todo o poder emanava-se dele. E se nós somos irmãos, somos filhos de Deus em igualdade de condições. E por princípio de justiça, Deus não pode ter filhos privilegiados. Para Deus nós devemos ser todos iguais com os mesmos direitos. Mas ele não curou a todos, mas ele explicou por que não fez. Tem umas passagens, ele disse, com ferro feres e com ferro serás ferido. Outra disse, a medida que medires para os outros, será medido para vós. Paulo, o apóstolo, nos disse, o que o homem plantar, isso ceifará. É a lei de ação e reação. Por isso, meus irmãos, que o mundo é tão heterogêneo. Por que um sofre mais do que os outros? Tem que ter uma razão justa e sábia. Por que nasce uma criança saudável, forte, bonita, inteligente, sob o mesmo teto, vem um cego paraplégico com síndrome de Down? Será que para cada um de nós Deus tem um peso e uma medida? Então ele não pode ser justo. Tem um postulado que diz, a razão é dos homens, mas a justiça é divina. Nenhum de nós consegue caminhar, avançar, progredir em direção ao porvir, em direção ao amanhã, sem antes saldar, solver os nossos compromissos do ontem. Porque toda a lei do Cristo foi baseada no amor. Quando ele mandou que nós amássemos os nossos inimigos, mandou que nós amássemos a nós mesmos, para que não tenhamos inimigos. Porque se os tivermos, nós temos que reconciliar com eles.
às vezes em situação bem crítica, muito difícil. E quando ele mandou que perdoasse não 7, mas 70 vezes 7, ele sabia que o perdão é a melhor terapia que existe. Quais foram as suas últimas palavras? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque um coração que guarda raiva, cólera, vingança, ódio, maledicência, orgulho, ciúme, inveja, egoísmo, ainda é uma alma transfuga das leis divinas, que merece muito a nossa prece, a nossa compreensão. São espíritos desajustados. Por isso, uns ele dizia, vai e a tua fé te curou. Mas outros ele dizia, vai e não peques mais, para que coisa pior não volte a lhe acontecer. Eu vou pedir vênia aos nossos irmãos para contar um fato que aconteceu em Paris. Em Paris, um pai matou seu próprio filho de 3 anos, chamado Pierre, enfiando uma agulha no corpinho do filho. Foi um crime bárbaro, cruel. Não só Paris, mas toda a França se estarreceu diante daquela tragédia. Então, ele foi submetido a um tratamento, e ele não era psicopata, ele tinha as faculdades mentais perfeitas. Aí os parisienses escreveram uma correspondência para uma médium espanhola chamada Amália Domingos Soler, para saber aquela tragédia, o porquê daquilo. Um crime bárbaro daquele, por que aconteceu? Ela consultou o seu guia espiritual, o padre Germano, e ele falou assim, olha, esse Pierre, numa outra reencarnação, ele era senhor feudal e ele pertencia à alta nobreza de França. E o feudo era uma propriedade rural. E o camponês, o súdito, era propriedade do feudo, ele não podia mudar-se, tinha que ficar ali, só com ordem do seu chefe, do seu proprietário. E tinha um que ele perseguia mais, tudo de ruim era para ele. Ele o perseguiu tanto que o levou ao patíbulo. E ela contou também um caso. Ela tinha um pai chamado Isaías, mas Isaías era uma criatura maravilhosa, muito humana, muito boa, muito caridosa. Mas Isaías não morava no feudo, ele morava no castelo. Isaías, quando naquele frio lá na Europa, eles recorriam a Isaías, em casa nós não temos lenha, Isaías corria na propriedade do seu senhor, escondido, socorria aquelas pessoas. Todas aquelas frutas que ele doava também, escondido, aquelas criaturas famintas. E Isaías era uma alma generosa e boa. E um dia, Isaías saiu a cavalgar com o seu senhor, e o ginete, a montaria de Isaías, quebrou a mão num buraco. Ele pulou fora e não se machucou. E ele ficou com tanta raiva, porque era um animal de grande, muito caro, preço muito alto, ele matou Isaías à espada. O povo revoltou-se, ele refugiou no seu castelo e tudo passou. Aí, esses dois tiveram, esse espírito que ele perseguia tanto, reencarnou-se e foi o seu pai. Ele teve que reencarnar ali para dar amor para o outro, para reconciliar-se através do amor. Mas nós, meus irmãos, nós não lembramos das nossas vidas pretéritas, mas nós também sabemos os nossos resquícios.
Por que dentro, mesmo dentro dos nossos familiares, nós gostamos mais de um do que dos outros? Não devia ser assim, nós devemos gostar de todo mundo em igualdade de condições, e não é assim. Não depende de nós. Porque por que num lar nasce tantos, às vezes os filhos compreensível, bom, humilde, carinhoso, que dá só prazer, e outros rebeldes, difíceis, quer tudo e não dá nada em troca? Porque tem que ter uma razão. Porque cada um de nós está num degrau da escala evolutiva. Muitas vezes tem espíritos que às vezes não tem nem condição de reencarnar, mas um lar bem ajustado recebe esse espírito para encaminhá-lo. Então é assim que acontece. Porque as leis de Deus são sábias e justas. Meus irmãos, quando Cristo falou assim, ide curai, ele condicionou curai, mas ele falou assim, mas dai de graça. Isto é, com as coisas de Deus não se negocia, não se mercadeja, não se vende e nem se compra. Jesus nos ensinou e exemplificou que todo aquele que realmente desejar seguir as suas pegadas, trabalhar na sua seara ou pregar o seu evangelho, deve viver para o evangelho, não deve viver do evangelho. Por exemplo, se nós estivéssemos cobrando os nossos irmãos no passado do mercenário, nós estaríamos aqui aliciando Deus e o Cristo para extorquí-los, trapaceá-los, enganá-los. Essa casa não seria uma casa nem de amor e nem de caridade. Seria simplesmente uma empresa religiosa, violando todos os princípios cristãos. Quando Cristo falou, amai o próximo como a ti mesmo, fazei aos outros tudo aquilo que gostariam de fazer a você. Amai o próximo como eu os amei, e ninguém nos ama mais do que Jesus. Realmente, Malaquias, no Velho Testamento, escreveu assim, leva o seu dízimo na casa do Senhor, para que não falte alimentos, para socorrer os famintos. Nós também pedimos, meus irmãos, se vocês forem beneficiados nesse tratamento, por um princípio de gratidão a Jesus, não se esqueçam também de estenderem as mãos aos carentes, aos necessitados, aos famintos, aos indigentes, porque feliz, meus irmãos, é aquele que tem a glória de servir. Diz Emmanuel, o próximo a quem serves, falará de ti a Deus. Se nós compreendêssemos isso, o mundo seria tão feliz. Meus irmãos, o tratamento que vai realizar aqui é um tratamento espiritual, mas como ele é feito num corpo físico, ele está sujeito às mesmas leis físicas. E as prescrições são similares à da medicina convencional. Na medicina convencional, uma pessoa que faz uma cirurgia no hospital, o médico vai dar um período de convalescência, ele vai ter que seguir as prescrições médicas, porque senão ele não vai se beneficiar. Aqui também não, isso aqui não é casa de milagres, é tratamento. E aqui não tem ninguém com um só problema de saúde, vai fazer um check-up, vai da cabeça aos pés. A gente lastima, porque como é que às vezes as pessoas vêm aqui fazer um tratamento, fazem um tratamento na coluna, às vezes até de hérnia de disco, e traz uma bolsa pesando 10, 15 quilos, não vai se curar. Já sai, perde o tratamento, lá não sair da câmara de paz. Infelizmente é isso. Joga fora tudo aquilo que Deus, que a espiritualidade ofereceu. Veio só buscar mais dores. E, por exemplo, bexiga baixa, bexiga caída, são 15 dias sem fazer absolutamente nada. Não pode subir nem descer a escada, não pode pegar peso, não deve nem estender uma cama. Estou falando isso que talvez não tenha escrito aí, né, nas instruções. Então, meus irmãos, olha, nós não viemos aqui buscar honra, glória, fama, posição social, nós não temos interesse subalterno e não viríamos aqui por coisas materiais. A única recompensa nossa, meus irmãos,
É sentirmos que vocês foram beneficiados e os recursos existem. Para a espiritualidade maior não existe doença grave nem doença incurável. Se Deus nos plasmou, nos deu esse corpo, importa curá-lo. Mas o mérito é de cada um. A primeira coisa que vai haver aqui é uma anestesia espiritual. Então, após o tratamento, quem estiver sentindo dores, não é só dores, não. Os mesmos sintomas que tinha anteriormente, por exemplo, a pessoa tem asma e bronquite e não está respirando normal, avisa. Tem labirintite, continua com os mesmos sintomas, avisa. Mas quando termina o efeito da anestesia, pode vir as dores. Vai ser dores diferentes, vai doer onde não doía antes. Por quê? Porque eles fazem tratamento preventivo. Às vezes uma enfermidade vai manifestar daqui a 6 meses, 1 ano, eles tratam hoje. Mas vale a pena, meus irmãos, porque o maior patrimônio nosso ainda é a saúde. Aqui não precisa de convênio médico, não precisa de exame, não tem perigo de infecção hospitalar. O medicamento vai na água que vocês trouxeram e o custo é zero, ninguém vai pagar nada. Mas é condição sine qua non, o repouso. Vamos elevar uma prece a Deus, ao Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima. Dentro da fé de cada um, vocês peçam quem vocês acham por bem. Mas lembre que vocês são os filhos diletos de Deus. E Deus é muito pródigo para com seus filhos. Peçam com bastante fé, meu irmão. Senhor Jesus, sublime Espírito de luz e bondade, Mestre querido, nós viemos na vossa presença, Cristo de Deus, e trouxemos estes nossos irmãos, estes filhos amados do nosso Pai, para que eles possam, Senhor, receberem das vossas mãos iluminadas, sublimes, bondosas e amoráveis, os recursos da misericórdia divina, para lenir todas as suas dores, todo o seu sofrimento, todas as suas angústias. E se não violar a lei do nosso Pai, mesmo por acréscimo da vossa misericórdia, concedei, Senhor, a todos eles as bênçãos da cura física, dádiva do vosso amor sublime. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus e viva Cristo.